vídeo que nós vamos falar agora então é sobre edição e montagem. A edição e montagem, antes de começar, eu quero indicar aí dois livros, né? Que eu acho muito importante, pelo menos esses dois têm vários livros, mas eu gosto muito desse para quem está começando, para quem está aí interessado em edição de cinema, edição de vídeo no geral. O primeiro livro chama-se Planificação e Montagem, do Luiz Nogueira. O segundo livro é Num Piscar de Olhos, com Walter Murch. Eu vou deixar aí na timeline, né, a capinha desses dois livros para você acompanhar. Uma outra coisa que eu acho muito legal também para você aprender, ter você que está iniciando, ou sei lá, até mesmo que tem aí já no processo já fazendo, né, no processo de fazer edição, tem aquele filme do Bullet, né, com o Steve McQueen. Aquele filme Bullet, ele tem uma edição que é um combo de dois DVDs. E um é o filme e no outro tem umas coisas, né? O segundo filme. E ali fala sobre edição, é uma edição especial, fala sobre edição e montagem, onde tem vários diretores falando sobre edição e montagem. Muito legal. Não encontrei na internet esse material. Eu comprei o DVD, né, original, Bullet. E através desse DVD, então, Bullet edição especial, eu vou deixar a capinha dele também. Através desse DVD eu pude acessar esse material de edição, que é um material muito bom. Beleza, então pensando em edição e montagem, nós sabemos que a história é contada várias vezes, né? A primeira vez, quando a gente escreve história, a gente escreve ali bem rapidinho, um devaneio, né? A gente tem uma ideia, eu tive essa ideia, por exemplo, do filme Catador de Cachorro Morto, de uma frase que surgiu no meio de uma conversa e a minha cabeça processou uma história autoral, que eu achei muito legal. E a partir do primeiro devaneio, daquela primeira escrita que você faz no papel, então dali eu fiz o argumento, onde eu organizei a estrutura da história, né, em começo, meio e fim, mais ou menos assim, mas onde a gente escreve em versos, né, em prosa. E depois disso o roteiro, né, uma outra maneira de contar a história é através do roteiro, ou seja, contar a história cena a cena. Aí já estamos pensando já no curta-metragem. Depois do filme inteirinho gravado, né, gravado com os personagens, certo? No caso aqui stop motion, os bonecos, as maquetes, as miniaturas, nós vamos então para a edição e montagem. Ali sim é a contagem final da história, né? Nós vamos ali, nesse momento, contar o final da história. É claro que a gente precisa saber como que vai ser isso, né? Não é só pegar um programa de edição, como o Premiere, ou como um Avid, ou um outro programa, e jogar a história lá e cortar. Né? Eu gosto de fazer a escaleta, né? A escaleta são pequenos pedaços de papel, cartõezinhos, que eu colo num painel, cena a cena, e ali então eu já começo a minha decupagem, a minha edição. Porque a edição ela é pensada assim antes, né? Quando a gente está fazendo o roteiro, a gente, né, decupando as cenas, montando as cenas, né? No caso aqui eu gosto de fazer a escaleta. Ali nós já estamos planificando a montagem, né? A edição e a montagem. E nós estamos planejando tudo, como vai ser, qual é a melhor maneira de contar essa história na edição. Isso é planejado antes, não é? A gente não joga lá na tela, sai cortando e montando, não. Eu gosto de planejar, né, de decupar a história lá no roteiro. No roteiro, de repente, você muda o lugar de uma cena, né? Por exemplo, o Catador de Cachorro Morto, nós fizemos o roteiro e nós percebemos que a cena do sonho ela estaria ali no incidente incitante, né? Logo depois da apresentação dos personagens. Mas não, quando nós terminamos de gravar, que nós fomos rever essa planificação e essa montagem, nós percebemos que o sonho, a cena do sonho, seria logo no começo, seria a apresentação de tudo mesmo. Né? E ficou muito bacana, nós gostamos do resultado que deu. Mas é pensado a edição ali, naquele momento.
Aí quando nós vamos cortar o filme, né, a questão técnica da edição e montagem, você vai encontrar várias no filme ali mesmo, no livro mesmo do Edvard Munch, ele ensina como cortar é, quando o personagem pisca, né, significa que quando ele pisca ele muda de sentença. Então ali é um momento bom de você fazer um corte para você alavancar a história. Um outro momento de você cortar também na edição, na montagem, é no movimento, né? Por exemplo, você vai sentar, então você corta no meio do movimento, ali você tem um bom corte também. Existem várias dicas para você fazer uma boa edição, né? A questão da linha do olhar, né? De uma cena para outra, quando o olhar, o posicionamento do olhar dentro do quadro está posicionado ali, então você pode, no corte, é importante, para que você tenha o corte fluido, é importante que esse olhar esteja, por exemplo, posicionado no mesmo lugar do quadro. Então existem várias maneiras de você editar e ter aí uma sequência bem fluida na contação da história. A única coisa que não aparece no filme, né, que a gente não percebe, que é muito importante, é a edição e a montagem. Quanto menos aparecer, melhor ela é. Porque o editor realmente ele não aparece, né? Parece uma coisa tão neutra que você não percebe a edição, você percebe a fotografia, você percebe a história, você percebe os personagens, né, os atores, tudo no cinema. Mas a edição é uma coisa que você não percebe. Quanto menos você perceber, melhor, né? Porque o mais importante que tem é a contação da história. Então, para você ter uma edição bem fluida, existem esses truques, né? Cortar no piscar do olho, cortar no movimento, cortar na ação, né? Para que você não tenha aí esse jump cut, né? Esse pulo, né? Dentro da edição, né? Você sobrepor alguns quadros a mais, sobrepor uns quadros a menos, né? 3, 4 quadros, para você ter aí uma passagem fluida, né? E também tem as transições é uma coisa legal de se usar, porque quando você conta um filme, nada mais é, você está posicionando a história, ou seja, os personagens dentro do espaço, os personagens dos ambientes, dentro de um tempo e de um espaço, né? Então você define ali na edição realmente o tempo e o espaço onde vai ser contada aquela história, tá? É na edição que é feito tudo isso, é na edição que você finaliza isso, que você determina toda essa questão da edição. Então eu sugiro aí a leitura desses livros, eu sugiro também a questão da observação, observar muito, né? A questão do corte, onde você vai fazer o corte, como que você vai fazer a transição de uma cena para outra, tá? Que é uma coisa bacana. Outra coisa que eu gosto de fazer ali na edição e na montagem também, já depois de cortado, montadinho, é a colorimetria, né? Porque a colorimetria ela é pensada também lá na planificação, no planejamento. Né? Uma coisa que a gente pensa que é arte, mas não é. A gente pode trazer aqui para edição e montagem, que é você dar as cores, ou seja, melhorar as cores ou dar cores, né, na sua edição, para que as imagens alavanquem também a narrativa. De repente você gravou uma cena, e aquela cena está é noturna, né? Num ambiente escuro, fechado, noturno, e que foi pontuado uma luz, e essa luz não está tão azulada, e você quer dar uma conotação de mais noite ou mais madrugada, então você pode potencializar a luz azul. Então eu gosto, por exemplo, na colorimetria, usar o programa do Premiere, do DaVinci Resolve. Né? Você pode encontrar também vários tutoriais, né, de colorimetria aí no YouTube e tantos lugares que você pode encontrar aí tutoriais, né, para trabalhar com a colorimetria. Eu sugiro fazer mesmo leitura de arte, né, observar em pinturas, principalmente dos pintores mais antigos, né, ilustrações, tudo aquilo que refere a cores, né? Compreender um pouco de cores. Tem um livro do Edgar Moura, né, que chama Da Cor, né?
Esse livro da cor, você compreende a cor desde lá até a questão científica, né? A maneira como foi concebida, como nós percebemos a cor. Eu sugiro fazer uma leitura mais sobre arte e a compreensão da cor nas questões simbólicas, nas questões emocionais, né? Porque elas têm essa conotação. Então você pode alavancar na sua história, a contação da sua história, através das cores, sim. Então esse momento da edição e montagem, eu gosto de fazer a colorimetria ali, né? Por exemplo, onde eu quero dar uma sombra maior, onde eu preciso dar um contraste maior, por exemplo, uma cena mais dramática, então na colorimetria eu gosto ali de abrir um pouco mais o contraste, né? Dar um pouco de cor nas sombras, que tipo de cor que eu posso dar nas sombras, né? É, Às vezes numa cena bem suave, o que eu vou fazer ali na colorimetria? Eu posso suavizar bem as cores, né? Fazer uma passagem de cores bem legal, né? Porque quando nós gravamos a cena, quando nós que gravamos em modo cru, ou seja, nós não temos ali contraste, nós não temos ali vibrância, nós não temos nada, né? A imagem sai bem lavadona. Isso significa que essas imagens elas têm ali um recurso preservado para que na edição nós possamos ali fazer bastante coisa, né? Bastante coisa mesmo nós podemos fazer ali na hora de editar. Esses dados preservados que nós temos nas tomadas, né, na captação de imagem, depois fica mais fácil ali na edição a gente trabalhar a colorimetria. Então a colorimetria eu gosto de fazer na edição e na montagem também. É um processo de edição e montagem, onde realmente nós podemos finalizar ali, ou seja, finalizar aquilo, a questão da imagem em termos de edição, tá? Então fica aí a dica legal, colorimetria.